Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Nada errado? Bem pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre as preposições na língua inglesa. E eu já começo perguntando uma coisa a vocês. Vocês sabem diferenciar as preposições na língua inglesa quando se refere ao tempo? Vamos descobrir? Bem, pessoal, diferentemente da língua portuguesa, que nós temos inúmeras preposições para diversas situações, na língua inglesa nós temos uma economia. Eu costumo dizer que é uma economia. Por quê? Porque nós podemos utilizar as mesmas palavras para diversas situações, sejam quando vamos nos referir a lugar, quando vamos nos referir ao tempo, que é o que a gente vai ver hoje, certo? Ao movimento, enfim. Utilizamos sempre, na maioria das vezes, uma quantidade reduzida de palavras, justamente para facilitar o nosso entendimento, diferenciando, claro, o contexto da frase em questão. E hoje nós vamos estar vendo um pouco sobre as preposições de tempo. Quando utilizamos e quais são as preposições. Vejam só, coloquei aqui algumas anotações no quadro para vocês observarem. E temos por preposição de tempo, que geralmente são utilizadas com a maior frequência, essas três palavras aqui, ó, am, on e at. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento da vida de vocês, dos estudos, sejam realmente dentro da sala de aula, seja numa música, num filme, numa série, enfim, em algum momento vocês já devem ter se deparado com uma dessas palavras aqui, certo? Essas palavras, elas assumem, em determinados contextos, significados diferentes. E aqui, nas preposições de tempo, como o nome já diz, vamos utilizá-las para descrever e juntar informações referentes ao tempo em questão. Só que para isso, a gente precisa entender quando utilizar e quais utilizar. Independentemente, professor, então quer dizer que se é tempo eu posso colocar qualquer uma dessas três? Não, pelo contrário. A gente precisa saber que há uma diferenciação simples, porém muito importante, para que a gente consiga realmente cumprir com o que a gramática da língua inglesa nos exige. Beleza? Então, pessoal, eu fiz um esquemazinho aqui para vocês, tá certo? Sobre quando utilizamos e trazendo alguns exemplos acerca dessas três preposições. A primeira delas que eu vou trazer para vocês é a preposição am. Am, certo? Essa preposição é comumente utilizada antes de períodos do dia. Quais são os períodos do dia, professor? Manhã, tarde, noite, madrugada, entardecer, amanhecer, enfim. Então, sempre que nós, num diálogo, numa frase, nós quisermos utilizar alguma preposição de tempo, precisamos, obedecendo a regra, utilizar a preposição am. Olha os exemplos aqui, eu coloquei para vocês. Primeiro exemplo. Tennis practices are in the morning. Mais uma vez, ó. Tennis practices are in the morning. O que é que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que as práticas de tênis são pela manhã, certo? Ocorrem durante o período da manhã. Então esse in the morning, ele vai estar assumindo o significado de pela manhã. Manhã é um período do dia, então nós colocamos o in. Um outro exemplo também que eu trouxe para vocês, ainda sobre o in e quando nós utilizamos, é o seguinte, ó. My favorite TV program is in the afternoon. Mais uma vez. My favorite TV program is in the afternoon. O que é que eu estou dizendo aí, professor? O meu programa favorito de TV é à tarde, certo? Então, durante o período da tarde, o meu programa favorito sempre passa na televisão. Então, tarde também é um período do dia. Dessa forma, pela regra que nós estabelecemos acerca das preposições de tempo na língua inglesa, nós utilizamos também a preposição am. Beleza? In the afternoon, à tarde, pela tarde. E vale lembrar o seguinte, que vocês podem observar também, pode ser a dúvida de alguns de vocês, que na língua portuguesa nós temos várias preposições. Nós temos na, nas, no, nos, pela, o a craseado, enfim.
Na língua inglesa nós temos essas três palavrinhas, mas elas vão assumir essas outras preposições que nós temos no português a depender do contexto. Então, por exemplo, aqui, as práticas de tênis são pela manhã. Eu posso dizer então que esse am, nessa frase, nessa situação, está assumindo a ideia de pela, certo? Daqui eu já posso utilizar apenas o a. O meu programa favorito de televisão é à tarde. Então veja que já é utilizada uma outra preposição, mas permanece na língua inglesa as mesmas, o que facilita ainda mais a nossa compreensão, porque nós não vamos ter que nos preocupar e dizer, eita, e agora? Será que é um? Será que é outro? Será que vai ser aquele? Não. Dependendo do contexto, nós vamos entender qual seria na tradução para o português, mas na escrita permanecemos com o mesmo. Beleza? Então, preposição in, utilizada quando nos vamos referir a tempo, são usadas antes dos períodos do dia. Entretanto, olha lá, vamos lá, tem uma exceção, beleza, pessoal? Que exceção é essa, professor? A exceção é que, quando nós vamos nos referir a um período do dia em específico, nós não colocamos o que está na regra, né? Toda regra tem uma exceção e aqui não seria diferente, beleza? Qual é esse período do dia, professor? É o período do dia night, certo? Night, como nós sabemos, é noite, certo? Quando a gente vai se referir a alguma coisa relacionada à noite, nós não utilizamos o am, nós utilizamos o at. A regra da língua inglesa traz o at para a situação. Lá nos primórdios da língua inglesa, lá no começo, quando inventaram, descobriram a língua, os grandes estudiosos e aquelas pessoas que fomentaram essa língua que hoje é universal, decidiram por colocar dessa forma. Então nós, devemos seguir de fato essa regrinha. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo no qual nós utilizamos a preposição at, ainda se referindo a um período do dia. Por exemplo, my father came home at night. Mais uma vez, my father came home at night. Então, meu pai chegou em casa à noite, beleza? Meu pai chegou em casa à noite. Então, quando nós estivermos utilizando a palavra noite como um período do dia, nesse caso, night, utilizaremos o at. Ah, professor, mas eu aprendi que em um certo dia eu estava aprendendo, estudando, e eu descobri que tem duas formas de se referir à noite. Temos o evening, que é essa palavrinha aqui, ó, evening, e temos night. Teve um professor, uma professora minha que disse que a gente utiliza o evening para a chegada e o night para a saída. E está correto, muito bem, perfeito. E se eu for utilizar alguma preposição de tempo referente à noite, mas que não seja essa da exceção do senhor, que o senhor disse que é at? Se for evening, nós utilizamos in. Então é in the evening, porque esse evening, ele pode assumir a função de entardecer ou anoitecer, certo? É quando a noite está ali iniciando. E também nós utilizamos quando nós estamos chegando em algum local, por exemplo, estamos chegando, estamos iniciando o nosso período de tempo naquele determinado local. Nesses casos, nos referimos à noite como evening. Agora, se nós estamos diante de uma noite, a noite já iniciou, já está bem avançada a noite, ou se nós estivermos meio que no comecinho da noite, mas nós estivermos saindo daquele local em que nós estávamos, ou seja, nos despedindo, utilizamos o night, beleza? É uma curiosidade para vocês aí, e justificando o porquê de, quando estivermos falando de noite nesse sentido, utilizamos o at. Quando for nesse de cima e nos demais outros, utilizamos in. Fechou então? Não esquece isso aqui, hein? Sabe diferenciar como é que vai fazer aqui o procedimento, beleza? A outra preposição de tempo que nós temos aqui para tratar é a preposição on. Tá aqui, ó, beleza? On. In a gente já viu, já zerou, beleza? Agora on. E quando é que a gente utiliza on? Vejam só. On é usado antes de dias da semana. Dias da semana também são períodos de tempo, com certeza.
Então, nós vamos nos referir sempre que numa frase, num diálogo, num texto, nós estivermos precisando, seja falar, escrever ou até mesmo ler alguma coisa referente a dias da semana, nós vamos saber que precisamos utilizar a preposição on antes de dias da semana, ok? Olha o exemplo aqui, ó. History classes are on Fridays. Mais uma vez. History classes are on Fridays. O que é que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que as aulas de história são às sextas, ok? As aulas de história são às sextas. Sexta é um dia da semana, né? Sexta-feira. Então, por isso, nós utilizamos a preposição on. Um outro exemplo para vocês é o seguinte, ó. I go to the church on Sundays. Mais uma vez. I go to the church on Sundays. Estou dizendo que eu vou à igreja aos domingos. Eu vou à igreja aos domingos. Então perceba que, mais uma vez, eu utilizei de uma informação na qual eu relacionei os dias da semana como tempo, tá certo? E para fazer essa relação, eu precisei utilizar uma preposição, que nesse caso foi a preposição on. Beleza, pessoal? E agora, nós temos aí também a preposição at, que já foi, no primeiro momento, falada, né, de maneira mais particular, quando tratamos aqui da expressão night, na palavra night, e agora nós temos aqui a expressão, a preposição de tempo at, ok? E aí, professor, beleza, períodos do dia in, dias da semana on, e at serve para quê? Vejam só, nesse sentido, nesse assunto, nós costumeiramente utilizamos at quando vamos nos referir a horas, horários, beleza? Então, at é usado antes de horas. Observem os exemplos aqui, ó. Eu tenho my breakfast is at 7 o'clock. Mais uma vez. My breakfast is at 7 o'clock. Meu café da manhã é às 7 horas. Meu café da manhã é às 7 horas. Eu estou dizendo que eu realizo determinada ação, nesse caso aqui, o café da manhã, e estou dizendo que acontece em determinado período de tempo, exclusivamente num horário. Então, nesse caso, quando nós estivermos nos referindo a horas, horário, nós utilizamos at. Outro exemplo aqui é o seguinte, ó. Jason left school at 5 o'clock. Jason left school at 5 o'clock. Ou seja, Jason deixou ou então saiu da escola às 5 horas. Jason deixou ou saiu da escola às 5 horas. Então estou determinando o período do tempo de maneira muito específica. E por utilizar horário, eu preciso necessariamente colocar a preposição at. Beleza, pessoal? Então, fechando aqui o nosso conhecimento, temos in como preposição de tempo, que quando colocada dessa forma, é utilizada antes de períodos do dia. Beleza? Com exceção de que período do dia, professor? Night. Aqui tu vai usar o quê? At. Beleza? Não esquece disso. Temos on, que também é outra preposição, né, que é utilizada antes dos dias da semana. Agora não já é mais períodos do dia, são os dias em si. Ok? Então, se for segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, repetindo de novo, vai ser on. Tranquilidade? E at utilizamos para horários. Aí você pode se perguntar, mas professor, então quer dizer que a gente só vai poder se deparar com um texto, ou uma frase, ou até mesmo uma situação relacionada a tempo em que utilizaremos essas três preposições apenas nesses exemplos que o senhor evidenciou? Não. Vocês poderão, existe a grande possibilidade, claro, sem dúvida alguma, de, dependendo da situação mais específica, vocês se depararem com exemplos que eu não coloquei aqui, mas em situações parecidas. Uma dica que eu dou a vocês é o seguinte, ó. Além disso, né, além de ter colocado esse aqui, mas que também é utilizado, nós utilizamos a preposição in
para meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, ok? Então, se eu tivesse colocado um exemplo aqui utilizando um mês do ano, utilizaria am. Por exemplo, a festa de São João acontece em junho, não é isso? Então, ó, eu vou dizer aqui, São João's party is in June. Eu estou dizendo que a festa de São João é em junho. Beleza, professor, meses do ano. Mas se por acaso eu dissesse o seguinte, eu quisesse dizer o mês e colocar a data em específico, certo? Como é que seria isso aqui? Vamos colocar um outro exemplo que não seja o São João? Vamos colocar, vamos deixar aqui, vê só. Vamos imaginar, por exemplo, o Natal. O Natal acontece, o dia do Natal realmente é comemorado no dia 25 de dezembro, não é isso? Então como é que eu vou fazer, professor? Porque o senhor está aí diante de um mês, que o senhor acabou de dizer agora para mim, que seria utilizada a preposição am, isso mesmo. E o senhor agora está dizendo um dia da semana, porque dia 25 vai ser um dia dentro das 4 semanas de dezembro. E o senhor falou para mim que o on é usado para dias da semana. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ter um mês e um dia da semana também. Vamos para o exemplo aqui, ó. Christmas is on December 25. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte aqui, ó. Christmas is on December 25. Ou seja, temos aqui um evento, certo? Temos o mês e temos o dia da semana. E vocês percebem que eu coloquei aqui, ó, a preposição on. Por quê, professor? Porque nesses casos aqui, nós iremos utilizar também a preposição on. Mas o senhor disse que tinha aqui o mês e a data, certo? Mas é como se fosse uma questão de se sobrepor, tá bem? Então, numa situação em que nós tenhamos apenas o dia da semana, como nesse caso aqui, ó, sexta, on. Quando nós temos aqui um mês do ano, sem nenhum dia da semana específico, in, tá aqui. Agora, se nós tivermos o mês e o dia em específico, utilizaremos também o on. O on vai ser superior. Não é porque ele é mais bonito, é mais legal, mais interessante. Não, mas é porque pela regra gramatical, por estarmos especificando quando vai estar acontecendo aqui, nós utilizamos o on. Inclusive isso também é utilizado também para tratar de eventos como feriados, certo? Aniversários. Enfim, é basicamente isso aí, beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido a função primordial de maneira geral acerca das preposições de tempo. Existem, claro, outras particularidades, mas que a gente pode inclusive estar avançando nesses estudos em outros momentos, em outros vídeos que nós viemos a fazer, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like, tá certo? Comentem também, aproveitem para comentar, para dizer se vocês gostariam de um outro assunto sendo tratado. Se vocês ficaram com dúvida, aproveitem também, coloquem um comentário, beleza? Ative o sininho aí para receber todas as notificações acerca do nosso canal aqui, do aplicação Colégio de Curso. E obviamente, se não fizeram isso, se inscrevam também, viu? Não deixem de se inscrever não, para receber aqui um pouco mais de conhecimento, que é sempre muito bom, beleza? Forte abraço para vocês, tamo junto, até a próxima, valeu!